Existem muitos vídeos manipulados na internet achando que a Ucrânia vai ser tomada pela Rússia. Primeiro que isso fere o Tratado de Oslo, né? Um país que vence uma guerra não pode tomar o território do outro. Foi por isso que a Palestina ficou sob o domínio da Liga das Nações, com a Grã-Bretanha como comandando ali o lugar e permitindo aos árabes, né, com a expansão do islamismo, no ano de 638, foi permitido pela Liga das Nações a residir na Palestina. Né? Então, a Rússia precisa obedecer ao Tratado de Oslo porque envolve a questão da ONU. Né? O que a gente tem que entender? Que aquela população que vivia na Ucrânia, muita gente eu acho que não consegue retornar. Né? Mas tem muita gente que vai retornar para sua terra, precisa retornar para sua terra natal. Foi destruído todos os sonhos, né? Todos os relacionamentos de jovens, né? Que tiveram que se separar. Toda a terra natal dessas pessoas, as escolas, as coisas que essas pessoas conheciam foram destruídas. Né? E eu não vejo as pessoas falarem sobre isso, não há uma sensibilidade para falar sobre isso. O que a gente vê é os Estados Unidos tentando ter recursos naturais, recursos minerais da terra, se aproveitando dessa situação, porque tudo começou com a tentativa de colocar a Ucrânia como OTAN. Os Estados Unidos conseguiu anexar dois territórios que fazem fronteiras com a Rússia, dois territórios menores, mas a Ucrânia não tem condições de ser tomada para ser parte da OTAN. Como os Estados Unidos nessa guerra só ganhou. Por quê? Porque conseguiu dois territórios aonde colocou a OTAN. E se os Estados Unidos não amarra colocar a OTAN, porque parece que esse é o propósito, a Rússia não vai poder fazer nada. O que a Rússia vai fazer contra a OTAN? Né? Então, tipo assim, os acordos agora eles precisam ser respeitados, porque a Rússia não aceita acordos do Ocidente. Né? A ONU vai ter que estar envolvida em tudo isso daí. Né? E não se sabe o destino da Ucrânia, mas que a Ucrânia não vai ser entregue à Rússia, não vai. Como tem vídeos na internet que eu acredito que sejam manipulações de inteligência artificial, de pessoas que têm algum interesse nessa questão da Rússia, dizendo que a Ucrânia vai ser entregue à Rússia como sempre foi. Não vai acontecer isso. Não há negociação. A soberania de um país ela não pode ser entregue dessa forma, porque aí seria o que eles usam é que seria um primeiro passo para que outras nações também ocorresse o mesmo. Lógico que há uma total diferença nessa fala. Essa fala é meio que não faz sentido. Não faz sentido. Não é uma questão jurídica que cria um precedente. Né? Não é assim que funciona. É uma falácia. Né? O que aconteceu na Ucrânia foi uma coisa exclusiva. É como diz, ser aliado aos Estados Unidos às vezes é pior do que ser inimigo dos Estados Unidos. Né? Que os Estados Unidos conseguiu o que quis. Muitas pessoas que estão fora do seu país, lá na Ucrânia, estão entendendo isso. Não falam, não tem voz para falar aqui. Não sei se falam pela internet. Né? Essa população da Ucrânia, ela precisa se encontrar nas redes sociais e se unir e começar a falar das coisas que de fato aconteceram anterior a essa guerra. Como que aconteceu tudo? A gente não vê a reportagem no atrás dessas pessoas, elas estão espalhadas por todo canto do mundo. Né? Eles precisam voltar para sua terra. Né? Eles precisam ter de volta a reintegração de suas posses. Não é assim, chega, se toma um país, faz o que quiser, porque os Estados Unidos fez isso, literalmente tomou aquele país pela vulnerabilidade política, um lugar com suas vulnerabilidades. É diferente de um país como o Brasil, né, que é um país totalmente com acordos bilaterais de todos os cantos. China, para você fazer alguma coisa contra o Brasil, você vai ferir a economia de muita gente.
Então não é conveniente uma guerra contra o Brasil. Os Estados Unidos, essas falas que o Trump faz contra os Estados Unidos, contra o Brasil, são bobeiras. Porque se taxar a gente taxa eles também. Fica elas por elas. Entende? E se começar essa palhaçada toda, sabe o que o presidente Lula vai fazer? Vai ter um motivo para começar a cuidar dos interesses daqui. Ah, tá querendo taxar? Então tá. A gente não vai mandar mais soja para vocês, não. A gente vai purificar a soja aqui, transformar em óleo aqui e a gente vai se tornar independente. É isso que os países têm que começar a pensar. Se fortalecer belicamente, porque a gente já viu, né, a situação. Se fortalecer seus exércitos, se fortalecer belicamente, fortalecer as suas economias, né? Começar a fazer os refinos do seu próprio petróleo, não ficar dependendo de outros lugares. E foi isso que a Rússia fez para se preparar para essa guerra. A inteligência americana já percebia que isso ia acontecer. Os russos já sabiam que um dia os Estados Unidos iria querer provocá-los por meio da Ucrânia, né? A Ucrânia, no final quando foi separada da União Soviética, a Rússia recebeu da Ucrânia todas as armas nucleares antigas, né? Então, não é que a Rússia queira tomar a Ucrânia. A Rússia vai aproveitar de alguns espólios, né, de guerra, para poder ter o reparo dos seus gastos, né? Ela vai querer o porto, ela vai querer anexar alguns lugares que já tem pessoas que desejam fazer parte da Rússia, ela vai crescer o seu território, né? Por como ela não consegue ter, como o Putin não consegue ter toda a Ucrânia, ele vai querer uma boa parte. E essa parte ela vai futuramente gerar muitos frutos, né? Muitos recursos, com recursos eternos, né, para o seu país. Então, o Putin aproveitou, ele não tem nada a perder porque a guerra não chegou a ser no seu próprio território. A Ucrânia, ela deveria ter atacado os territórios russos. Porque enquanto você está numa guerra que convém à Rússia, você não sofre nada, né? Porque se a Ucrânia atacasse a Rússia, infelizmente isso é guerra dessa forma, até o catolicismo iria se mover, até o Papa iria se mover, os católicos de lá iam forçar o fim da guerra. Porque é muito fácil você ver o seu país massacrando o outro e você não sentir as dores. É muito fácil. Não que a gente deseje que essas coisas aconteçam, mas a gente também tem que entender que do lado da Ucrânia, ser soldado da Ucrânia é um sofrimento terrível, porque você está do lado de um país que está sendo esmagado por uma grande potência e os seus aliados ficam fazendo doce, né? Se aproveitando do marketing daquilo e a guerra não acaba. É uma guerra que, tipo assim, as piores guerras são aquelas que são esquecidas. A gente não sabe como está o território lá hoje, se tem combate, se está tudo neutro, se ninguém faz nada, se existe uma população ainda lá, né, vivendo, muita gente ainda vive na Ucrânia, não foi um país que foi totalmente destruído, né? Muitas partes estão destruídas, vão ter que ser reconstruídas, mas muita gente foi espalhada, muita gente está fora daquela nação e quer voltar para ter as suas propriedades de volta, a localização dos seus lugares, onde sobrou alguma coisa, e para ser ajudado pelo governo a reconstruir. Né? A União Europeia, todos esses grandes, o Macron, todas essas pessoas, elas só se aproveitam do marketing. Elas só estão só no final na hora que cantam parabéns, entende? Elas se aproveitam do marketing. Agora todo mundo quer ajudar a Ucrânia, todo mundo é bonzinho, né? É o marketing, cara, e são os abutres, né, que estão em cima da carniça. Porque ali naquele marketing o cara faz campanha política, o cara ganha, o seu partido acaba ganhando recursos e tem toda essa palhaçada que o ser humano tem, né, de se promover na desgraça dos outros. Né? E, infelizmente é dessa forma. É igual chorar por Ibope na morte do Gugu. Né? Vocês sabem do que eu estou falando. Então é muito ridículo o que está acontecendo. Tá? Os Estados Unidos, o Putin tentou forçar um acordo, né? Chamou lá o Zelensky para uma armadilha,
Aquilo ali era uma armadilha. Achando que o Zelensky... as marionetes também tomam vida, tá? O Dr. Trump, namorado de Elon Musk. As marionetes também têm vida, tomam vida própria. Até o Pinóquio virou humano. Então, você achar que você vai manipular o cara e desonrar o cara totalmente como ser humano, uma pessoa que está como líder de um país que está destruído em guerra, com uma série de obrigações com os soldados daquele país, né? Ainda mais um cara que foi um comediante que alegrou muitas pessoas, né? Um bom comediante, se torna um presidente, você fere o cara como um ser humano, querendo manchar a vida do cara para sempre. Não, há uma parte humana ali, há um ser humano ali que precisa ser respeitado. O que eles fizeram com o Zelensky foi um desrespeito total ao que ele representou ali. Imagina você ser colocado como presidente, nem saber como você caiu ali de paraquedas, e você tem toda uma inteligência americana, você tem todo um Pentágono, você tem toda uma estrutura americana que já está acostumada a se envolver em ditaduras em países, a se envolver em oposições na Venezuela, né, com presidentes interinos aí, financiados pelos Estados Unidos, porque o intuito desses países é financiar oposições para tomar o petróleo, tomar os recursos daquele país. E aí você coloca um presidente interino, gera uma contenda, uma intriga, ou se consegue um acordo viável, né? E o próprio Putin já falou isso em uma entrevista, né, na televisão. Se o país demora, a gente vai lá e toma o petróleo. É isso, né? E o Brasil não pode ser um país que fica servindo esses interesses. O desespero do Putin é tão grande, como eu sempre falo. Os Estados Unidos é um país que está cheio de burocracias para fazer as coisas. A Rússia e a China não têm essas burocracias, são grandes potências onde eles fazem os recursos surgirem para o desenvolvimento tecnológico num estalar de dedo, num piscar de olhos, não tem burocracia. Eles falam que precisa, a nação acolhe e eles metem bronca e se desenvolve belicamente. Os Estados Unidos não conseguindo conter os avanços bélicos dessas nações, o que ele faz? Tentou de todas as formas atrapalhar. Atrapalha a China, fala que a China quer tomar Taiwan, mas na verdade o motivo pelo qual a China quer tomar Taiwan é porque os Estados Unidos botou o pé em Taiwan e todos os chips fabricados vão para os Estados Unidos e a China não consegue ter chips ali. Aí a Holanda enviava os maquinários para a China fazer os processadores, os Estados Unidos embarga a Holanda. É a mesma coisa, a mesma estratégia. A crise do petróleo na Venezuela, Estados Unidos e Reino Unido fizeram o quê? Estados Unidos sempre tem um puxa-saco chamado Reino Unido, né? Fizeram o quê? Congelaram a reserva de dólar e deixou a Venezuela entrar em crise. No Brasil, ditadura militar. Acabou a ditadura, foi um avião americano que derrubou o avião de um dos generais. Estados Unidos estava aqui, ó, com a inteligência, né? Aí lá tem um marreco lá, o juiz lá, o Sérgio Moro, estava sempre indo para os Estados Unidos achando que era o 007 para puxar saco da inteligência americana. Essas pessoas pensam que são James Bond, né? Eles vivem... O Brasil é um país que sempre viveu lambendo as botas dos americanos. Tudo aqui no nosso país é americanizado. McDonald's, shopping center, a gente se acha como parte da América, porque somos, mas a gente não é considerado nada lá. Não somos considerados nada. Inclusive, os brasileiros e todos os imigrantes que estão nos Estados Unidos são que ajudaram a construir aquela nação. Porque o povo de lá que tem green card, eles não gostam daquele tipo de emprego que tem emprego braçal. Eles podem conseguir os melhores empregos. Se o brasileiro ganha algum dinheiro lá, imagina os americanos que são de lá mesmo. E o brasileiro paga imposto lá e não tem os direitos, porque está ilegal. O americano tem todos os direitos. Aí aqui no Brasil você viu uma fala do Marcos Feliciano, uma vergonha, se chamar de pastor, dizer que é a favor da escala 6 por 1